Boa noite. Depois de anos dedicados aos movimentos sociais, nossa convidada de hoje iniciou-se na política partidária como candidata a vereadora pelo Partido Verde e foi a segunda mais votada em 2008. Em 2010, candidatou-se a deputada federal pelo mesmo partido e este ano a vice-prefeita de ACM Neto na coligação PV-DEM, saindo vitoriosa no primeiro turno. No Perfil Opinião de hoje, nós vamos conversar com a professora doutora Célia Sacramento. Boa noite, professora. Boa noite, Dene. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, que é um dos principais da TVE, né, o programa Perfil Opinião. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós também, né? E mais ainda de ter a oportunidade agora de conhecer um pouco mais de perto, um pouco da sua história. Na verdade, professora, a senhora nasceu em São Paulo, né? É isso, Quando é que veio para Salvador? Vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, meu pai é baiano, minha mãe também, né? Ambos são daqui da Bahia, foram para São Paulo em função do êxodo rural, foram para trabalhar, se conheceram lá. E lá tiveram 6 filhos paulistas, então. Eu sou a 6ª. No 7º filho, minha mãe já estava aqui em Salvador, eles resolveram vir para aqui para criar os filhos aqui em Salvador. Então eu cheguei aqui em São Paulo com 7 anos. Estudei em escola pública, né? Estudei ali no Colégio Coronel Sebastião Dias, que fica na Daniel Lisboa. Depois estudei no Colégio Abrigo dos Velhos, em Brotas. Depois no João Pedro dos Santos, ali no Bonocô. E no Luiz Viana. Formei, né? Terminei o 2º grau em Piripiri. Então, na verdade, eu fui criada nas áreas periféricas de Brotas, né, ali a minha primeira residência, mas a família da minha mãe é toda da Fazenda Grande do Retiro. Então eu também fui criada na Fazenda Grande do Retiro, a família do meu pai de Brotas, e quando os meus pais se separaram, né, aos 12 anos meus pais se separaram, meu pai foi morar no São Cristóvão, então eu também fui criada no bairro de São Cristóvão, e minha mãe foi morar no subúrbio ferroviário, ali em Praia Grande. Eu fui criada no subúrbio ferroviário. Isso quer dizer, então, que a senhora conhece bastante todas essas áreas, né? Conheço muito. Sempre andei bem nos bairros. Bem, e ainda quando criança, no início da adolescência, né, como é que era o convívio em todos os lugares pelos quais a senhora passou, teve a oportunidade realmente de passar e conhecer as necessidades, né, de fato, porque eram necessidades, acredito que suas também, naquele período? Olha, veja só, como eu venho de uma família assim, muito humilde mesmo, né? Quando eu morei em Brotas, com o casal junto, até que a situação era um pouquinho melhor. Mas era também uma das tantas famílias que viviam numa situação muito precária, condição básica. Meu pai primeiro teve a profissão de sapateiro, depois, quando eu fiz aproximadamente uns 10, 9 anos, ele mudou de profissão, passou a ser taxista e sustentou uma família com 8 filhos. Então era tudo muito difícil. Eu lembro que nas minhas séries escolares eu sempre fui indicada para ser líder da turma. Às vezes eu nunca quis disputar, mas o pessoal, não, a líder vai ser Célia. Talvez porque eu era muito traquina para dar uma ajuda da professora, né? Então a professora sempre... Ou era uma líder nata? Não sei qual é o caso. Eu sei que eu sempre fui líder de classe. Outro dia eu estava refletindo isso. Minhas amigas fizeram esse comentário, né? O pessoal, pô, Célia, você sempre essa tendência, sempre indicada. E minha mãe, ela costureira, na separação, então, quando a máquina quebrou, eu lembro que ela foi trabalhar no comércio, ela trabalhou na Galo Turismo. Então, ela está na lista das 500 primeiras pessoas a fundar o Partido dos Trabalhadores. Então, eu via minha mãe participar, eu ia com ela participar dos vários eventos, né, do Movimento dos Trabalhadores no Campo Grande, nas passeatas no Dia do Trabalhador, no Dia Internacional da Mulher, todas as discussões políticas que eram feitas no centro da cidade, porque o trabalho da minha mãe era na Galo Turismo, que fica ali ficava no Largo 2 de Julho. Então, eu desde muito cedo comecei a ver esse movimento. Paralelo a esse momento, minha mãe também foi fundadora de uma associação, a Associação Nova Aliança, que fica em Praia Grande. Então, minha mãe foi fundadora dessa associação essa que consta lá nas atas, né, nos livros deles, que eu cheguei a disputar, né, para ser a presidente. Ganhei e não levei, porque eu não tinha idade para ser. Tinha 17 anos e a pessoa, você não vai poder assumir. Então, mas, né, foi uma coisa assim bastante interessante. E meu pai, ele, por ter morado em São Paulo, ele veio com essa ideia utópica de que todos os filhos iam fazer faculdade. Então, toda a minha família, as meninas eram preparadas e educadas para serem empregadas domésticas. Já era uma coisa assim bem básica. E os meninos para serem pintores ou pedreiros, teriam uma profissão. Então, o trabalho dignifica o homem, pode ser qualquer trabalho. E meu pai veio num contraponto diferente, né? Ele que tinha muitos irmãos,
E ele dizia, não, meus filhos vão fazer faculdade. Que ele não sabia nem o que era faculdade. Mas ele via que lá em São Paulo esse era um diferencial. Então, ele veio com essa ideia e começou a falar muito nisso. Na sapataria dele, que ficava ali na Rua do Paraíso, eu lembro bem que ele consertando o sapato, vinham os meninos do Central, com livros na mão, e ele me qual é o caso desse livro aí? Não, é porque vai cair no vestibular. Você me empresta daqui a 8 dias, quando você vier buscar o seu sapato, eu... Aí ele pegava o livro emprestado, lia a orelha do livro, e chegava em casa fazendo terror comigo, com meu irmão, com outro. Olha aqui, ó, para vocês lerem, porque isso é assunto de vestibular. Eu já li. E aí contava, meu pai era muito eloquente, aí contava o que ele tinha lido e queria discutir com a gente, e a gente ficava naquela agonia de um ler no horário que o outro não estava lendo e tal. E a gente então, lia o livro. vocês todos também se estimularam, de fato, né, com esse incentivo do seu pai. Sim, meu pai, ele motivava. Minha mãe era uma leitora nata, minha mãe gostava de ler, minha mãe tinha estudado mais do que meu pai, então já era uma prática dela ler. Aí minha mãe lia por naturalidade e meu pai obrigava a gente a ler porque ele sabia que era importante, mas ele não era um leitor. Mas ele motivava a gente. E como é que vocês, de fato, conseguiram, né, estudando numa escola pública e com um número tão grande de irmãos e tal, e numa situação em que os pais trabalhavam, mas tinha uma situação, com certeza, bastante apertada, né? Sim. Conseguir chegar, de fato, a realizar esse sonho dos pais, Olha, na realidade. Eu lhe confesso que não foi fácil, viu, Dene? Não foi fácil porque... Depois da separação, meu pai casou de novo, teve mais 4 filhos, então nós fomos 12. A outra esposa dele tinha mais um filho que ele não criava, mas que era mais um filho, então são 13. Então, de alguma forma, a mãe dele tinha que dar alguma assistência para ele de vez em quando. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Mas tinha a motivação de que tinha que fazer faculdade, tinha as orientações, né? A minha mãe orientando de um lado, meu pai orientando do outro. Nós fomos sobrevivendo. Foi muito difícil, eu cheguei a ser camelô. Eu lembro de um dia que eu não tive dinheiro de transporte e eu fui vender pipoca, entrei numa bomboniere, como muita gente faz hoje. Tentei entrar na bomboniere, comprei um pacote de pipoca, vendi, né, transformei em recurso. Minha mãe ficou desesperada, minha filha, não pode ser assim, mas minha mãe não tem que estudar e tal. Então, assim, sempre houve uma preocupação muito grande comigo, assim. Eu devo muito à minha família por ter acreditado em mim. Então, eles sempre, todos os meus irmãos, sempre tiveram todo um cuidado, porque já que eu era uma das pessoas, eu sou a segunda dos 12, mas que tinha incorporado mesmo a meta de fazer faculdade. Então eu concluí o 2º grau, fiz o curso técnico em contabilidade lá no Comercial em Piripiri, no Castelo Branco, e ao concluir esse curso, no processo de conclusão desse curso, eu tive a oportunidade de trabalhar na Paluma Negócios Imobiliários, que ficava no comércio, com Rosa Noblar, com Lúcia Shaw. E elas ficavam também fazendo toda a motivação, elas gostavam de ver essa história de que eu gostava de estudar, gostava de ler, lia muito revista em quadrinho, lia romance, elas achavam aquilo o máximo, né? Uma coisa assim, diferente. Então, todo mundo, quando via esse meu desempenho e de meus irmãos, motivava a gente de alguma forma, sempre estavam dando um livro. Então, nós tivemos uma série de cotas aí pelo caminho, né? Sempre pessoas dando uma ajuda. E esse caminho até a universidade? A universidade, o caminho para a universidade não foi fácil. Porque eu achei que, em função de ter tido oportunidade de estudar numa escola pública, ser uma aluna de notas razoáveis, eu podia ingressar, já que a média da faculdade era 7. Eu vou fazer o primeiro vestibular e claro que vou passar. E foi surpreendente ver que minha primeira nota foi 4,3. Eu disse, nossa, e agora? Entrei no cursinho, comecei a trabalhar com 16 anos, né, na Paloma Negócios Imobiliários, como office girl. Office girl é aquela pessoa que chega cedo, limpa o escritório, vai fazer pagamentos, atende telefone e serve tal. Serve cafezinho, água, tudo. Então era uma correria. E de noite eu ia para o cursinho. Então, pique, nós fizemos um grande, graças a Deus, todas as minhas amigas daquela época, eu tenho uma que é diretora de TV da Record agora, né, mas que foi também da mesma batalha daquela época, da mesma pobreza. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha geração. Nós nos encontramos, mais de 200 alunos, que não desistimos, porque não foi fácil. Segundo vestibular, a nota 6,7. Então eu disse, poxa, eu vou poder, eu vou conseguir. A família incentivando, a média é 7, na próxima eu entro. No terceiro vestibular, minha nota foi 8,3. Então, só que eu não passei não, viu? Ah, não passou? Não. Apesar a da média era né? 7, mas só que eu estava concorrendo. Aí eu descobri o processo de exclusão. A maioria dos meus amigos desistiram. Né? A maioria, não, isso não. Eu lembro que eu tenho uma amiga que dizia, Célia, se saia dessa ideia, negócio de vestibular não é para preto e pobre, não.
você é uma pessoa tão simpática, arranje um namorado que tenha caráter e personalidade, que é mais fácil. Minha mãe, quando soube disso, se desesperou. Minha filha, com quem é que você tem andado? Meu pai nunca soube dessa história. Porque era, não, minha mãe, é o comentário lá, não, minha filha, você sai disso, se fosse fácil para todo mundo. A família é a base de tudo, né? Pois é. Minha mãe ficava ali, não, se fosse fácil para todo mundo, não teria sentido. Pois então, mas assim, a na dificuldade dificuldade de conseguir realmente que a gente vencer. Tem que perseverar, tal. Minha mãe tinha muita fé em Santo Antônio. Minha mãe é descendente... Você é católica? Eu sou. Eu sou a católica típica baiana. Porque minha mãe, né, tem toda uma base de religiões de matrizes africanas. Sim. Eu fui criada assim. Minha mãe foi feita de Euá, né, num terreiro lá em Praia Grande, né, no subúrbio ferroviário. Então tem toda essa história. Mas apesar disso, minha mãe era minha mãe era uma crente ferrinha em Santo Antônio. Então ela não perdia, fazia as doações dos pães na Piedade, todas as terças-feiras. Eu até ficava chateada, minha mãe precisando tanto de pão lá em casa. Ô, minha filha, não faça isso. Toda terça-feira ela fazia a doação. Se não fossem 6, 12, eu sei que ela tinha que fazer. Então, assim, eu venho muito dessa... Mas minha mãe também não tinha problema nenhum com religião nenhuma. Se ela tivesse, ela ia para Xexonoé. Se ela é séria, a gente tem que respeitar e tirar tudo de bom que tem em todas as religiões. Eu tenho parentes na minha família que... Eu tenho parentes que são adventistas do sétimo dia. Eu tenho parentes que são da Igreja Batistas. Os tios. Tenho igrejas que são parentes que são fundadores da Assembleia de Deus da Liberdade, por exemplo, meu tio. Eu lembro que ele é um dos fundadores dali. Então eu tenho isso. Meus irmãos, dos 12, eu tenho 6 irmãos que são evangélicos, 2 que são católicos, 2 que são do candomblé, 2 que são espíritas. Então é todo esse culto ecumênico. Eu respeito muito a diversidade. Então, no 4º vestibular, eu entrei na Universidade Federal da Bahia. Já para contabilidade mesmo? Já para sempre fiz para contabilidade. Eu tinha feito o curso técnico em contabilidade, já estava trabalhando como auxiliar de contabilidade. A contabilidade era depois, daí eu passei a trabalhar de office girl, eu lembro que tinha um contador nessa empresa e eu ficava pedindo a ele para me conseguir um estágio. Ele vindo do meu dinamismo, me convidou para fazer um estágio, eu fiz primeiro estágio na Caixa Econômica Federal. E descobri que tudo que eu queria na vida era não ser bancária, porque eu não tinha um talento para alguns jeitos que a gente precisava ter nos problemas do dia a dia. Mas qual era o seu sonho mesmo? Meu sonho era ser contadora, auditora. Meu sonho, então, eu estudando, eu vi que tinha auditoria, que era o máximo da contabilidade, então eu queria ser auditora das grandes empresas, na época Arthur Andersen, na Price, na Ernst Young, então as grandes empresas, então eu ia estudar para isso, né, estar nas grandes empresas. Passei no vestibular, com a nota acima de 9, passei e não fiquei na UFBA. Depois eu descobri que não podia ficar. Por que eu não podia ficar? Porque de manhã a aula era na Graça, de tarde a aula era na Piedade. Num outro horário, no mesmo horário de manhã, eu tinha aula no Canela. Aí depois, quer dizer... Isso impossibilitava o trabalho. Mas como nesse ano eu tinha passado em 3 vestibulares, eu passei na Católica, eu passei na Federal e passei na Cairu. Foi o ano que eu descobri... Na Católica não, eu nunca passei. Eu passei na UNEB, passei na Federal e passei na Cairu. A UNEB, 89 foi o ano que eu entrei na faculdade, eu entrei de uma forma muito interessante, porque ele tinha um curso de contábeis, licenciatura. Então eu nunca tinha feito vestibular da UNEB. Naquele ano, me contaram que tinha iniciado o curso de bacharelado. Então eu fiz e passei. Passei na Federal também, passei na Cairu. Aí fiquei cursando os 2 cursos ao mesmo tempo, Cairu e Federal. Fui selecionada, através do currículo, vi um aviso no mural da faculdade, fui selecionada para assistente contábil da empresa Joevanza. Com 15 dias na Joevanza, um contador foi demitido na Boa Viagem de Transporte do mesmo grupo, e a dona da empresa e o seu esposo, né, Ivo Colantoni e Maria Perpétua, os 2, me indicaram, que ela era de recursos humanos, ele era o contador da empresa. Eles 2 me indicaram para assumir a contabilidade da Boa Viagem de Transportes. Um ano depois, eu fiz a cisão da Boa Viagem e criando a União Transportes. Então eu passei a uma situação assim... Logo no 2º semestre da faculdade, eu passei a uma situação mais privilegiada. Eu passei a ganhar um bom salário, acho que eu ganhava quase 15 salários mínimos. Então, mudei minha vida e pude ajudar meus irmãos nesse sonho de fazer faculdade. Então, eu passei a viver em prol de meus irmãos. Porque eu perdi minha mãe. No ano que entrei, no dia que eu fui assistir a minha primeira aula, a minha mãe foi assassinada chegando em casa, né? Foi uma coisa assim, uma fase muito triste da minha vida. Porque alguns amigos meus... muito diretamente, da forma mais dolorosa, com a violência também. Imagine, eu realizo o meu sonho agora, 5 horas da tarde,
Chego em casa feliz, na casa da minha tia, 7 horas, tão cansada, mas feliz, porque eu tinha ido para a aula inaugural, cheguei acho que 8 horas. 9 horas chega meu irmão na minha casa me contando que eu não tinha mais mãe. Imagine. Eu lhe confesso que deu vontade de me jogar da passarela do Iguatemi. Eu digo, rapaz, se eu me jogar dessa passarela aqui, eu morro, porque não tem sentido. Você perder a mãe. O que te fez continuar vivendo? Meus irmãos. Meus irmãos. Para mim, meus irmãos não são muito importantes para mim. E depois disso, a gente vê que a senhora fez um excelente, digamos assim, tem um excelente currículo na universidade, né? Fez pós-graduação, fez doutorado também, se formou também em Direito, né? E são tantas as qualificações que não é nem possível a gente passaria aqui um programa só falando a respeito disso também, né? Tamanha essa força, tudo isso, né? Na verdade, eu descobri, Deni, que estudar era o caminho. Quando eu passei no vestibular, eu disse, então o segredo é esse, é ficar estudando, é estar tendo conhecimento. Cada vez que eu comecei a descobrir que cada vez que eu mergulhava para aprender alguma coisa, eu só lucrava. O conhecimento me transformou. Eu disse, poxa, o grande problema da pobreza, de nós que estamos nas áreas periféricas, é a falta de informação. Então eu passei a assumir esse compromisso, a de inserir as pessoas que vêm como eu, a ajudar a qualificar, a mostrar os caminhos das pedras. As pessoas têm um hábito, eu tenho um amigo, Jadir de Brito, que é da minha época, ele dizia, pô, Célia, você sabe, as pessoas às vezes descobrem as coisas e não contam. E nós temos a missão de fazer diferente. Nós temos a missão de estar sempre falando para as pessoas, olha, abriu o concurso ali, incentivando. Eu lembro que quando eu passei no primeiro concurso público, talvez um dos únicos, que eu só fiz 2, um da Receita Federal e um de professora da UFES, quando eu concluí minha faculdade. E eu lembro que esse meu amigo já disse, Célia, tem uma vaga para contadora. E quem disse que eu quero ser professora? Pô, Célia, você é professora nata, você faz seminário, não sei o quê. Não, mas eu sou contadora. Eu já tenho uma frustração de não conseguir ser auditora das melhores empresas. Eu não consegui. Porque mesmo sendo uma excelente aluna, eu tinha que ter conhecimento básico em francês. Em francês não, em inglês, em espanhol. Eu tinha esse conhecimento básico e não me inseri. Porque depois eu descobri que essas empresas de auditoria não contratavam negros. Aí o que eu fiz? Entrei em depressão. Como na faculdade, na época de estudar, na época que eu estudei para o vestibular, entrei em depressão profunda, muito grande mesmo. Aquela de pobre, sabe, 2 dias, chorando. Porque pobre não fica 6 meses de depressão, 1 ano, isso você não vê. Então, certamente foi uma grande melancolia, né? Porque, infelizmente, a doença da depressão, ela não escolhe, né? Classe social, infelizmente, mas né? eu vou lhe dizer, foi um sentimento, uma dor que eu acho que foi depressão. Agora, foi uma coisa rápida, porque foi profundo. Mas no momento, vamos Mas avante. Conseguiu sair disso, né? Conseguiu superar e a segunda foi exatamente o fato, na sua vida. E a segunda depressão foi quando eu não consegui entrar nas empresas de auditoria, mesmo estando qualificada. Descobri que existia essa falta de oportunidade para quem é negro. Bem, mas seu destino estava traçado para outro lado. Eu tenho uma empresa de auditoria, foi. Mas neste momento foi montada uma empresa de auditoria? Assim que eu concluí o curso, meu sócio, que tinha formado pela UFBA, já era formado há 1 ano e meio, né, também tinha uma frustração de não estar fazendo a contabilidade que ele queria. Eu digo, vamos montar uma empresa de auditoria e perícia. Então, eu tenho uma empresa registrada à junta comercial, né? O primeiro escritório foi no edifício Santa Rita. Então, eu montei uma empresa de auditoria e comecei a fazer auditoria. Foi uma coisa boa, né? O fato, quer dizer, eu transformei uma coisa negativa em algo positivo. Comecei a inserir algumas pessoas nesses pequenos trabalhos de auditoria, principalmente pessoas negras como eu, que tinham esse interesse pela auditoria e não tinham oportunidade nas grandes empresas. Mas, e nesse primeiro concurso que eu falei para você da UFES, foi o Jadir, né, que me indicou, que motivou, e eu agradeço muito. Então eu fiz o concurso concorrendo com 16 pessoas, passei em primeiro lugar e comecei a dar aula. A gente vê o que é a força justamente da determinação, obstinação, né, por vencer. Mas imagine, mais de tantos colegas meus que desistiram. Pois é. Por falta de oportunidade, segredo, por falta né? de políticas não desistir públicas. Nunca também. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco.